Não sei se os irmãos têm acompanhado, mas o mundo ele tem vivido um cenário de guerra. Talvez aqui no Brasil, por ser um país bem tranquilo e não estar tão ligado com guerras políticas, nós nos aquietamos e ficamos um pouco tranquilizados com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas num cenário de guerra, as pessoas que estão ali vivendo aqueles ataques ou estão passando por períodos aterrorizantes, elas precisam ser rápidas para escolherem as necessidades que elas precisam levar. Por exemplo, em um país que está tendo guerra e a pessoa precisa sair da sua casa com urgência, ela não vai poder carregar todos os seus bens. Ela vai ter que escolher aquilo que é prioridade. Ela vai ter que se atentar para aquilo que tem mais importância. Recentemente, no Rio Grande do Sul, nós vimos tragédias acontecendo e pessoas perdendo tudo. Em alguns casos, talvez as pessoas saíram de suas casas somente com os seus filhos ou com a sua família, sem levar nada, porque naquele momento as demais coisas não tinham importância. Por que eu estou dizendo isso? Existem momentos em nossas vidas que vamos ter que priorizar aquilo que é importante. Contar algo que aconteceu conosco recentemente. Como os irmãos sabem, eu creio que a maioria deve saber, nós estávamos servindo ao Senhor no Maranhão. E por entendermos que assim havia chegado o nosso tempo, eu entreguei o ministério na igreja, e então resolvemos vir a Uberaba, não somente para descansar a cabeça, mas também por esperarmos no Senhor uma nova resposta, para onde nós iríamos. Se os irmãos não sabem um pouco da distância, fica mais ou menos 2.500 quilômetros daqui de Uberaba até lá. Transporte para trazer as coisas é quase impossível. Não é que não seja impossível, é que é muito caro e não compensa. As coisas que nós tínhamos lá, se for trazer para cá, não compensava. Então o que nós fizemos? Nós priorizamos aquilo que era importante e trouxemos. E guardamos algumas coisas para no futuro, se Deus assim nos permitir, mandar para o lugar que nós estivermos. O que eu estou ilustrando é que em alguns momentos nós vamos ter que priorizar certas coisas. Nesse tema que nós temos considerado, uma família santificada, nós vimos ontem o texto de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, vimos a primeira parte do 14, hoje nós veremos a segunda parte e consideraremos o restante dos versos. Mas se vocês observaram, Josué está dizendo ao povo que o povo precisa priorizar algo. Eles precisam se atentar para algo. E nessa mesma perspectiva, nós também vamos voltar as nossas mentes para compreendermos o tema, mas da seguinte forma: uma família santificada, ela serve ao Senhor com integridade e com fidelidade. Então, a partir do verso 14, a segunda parte, o verso 15, nós vamos tentar abordar esse tema nessa noite. Então, Josué capítulo 24, capítulo 24, verso 14 e verso 15. A palavra do nosso Deus vai nos dizer assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na busca de compreendermos e entendermos o tema uma família santificada, ontem nós vimos que uma família santificada, ela teme ao Senhor. E sobre a ótica do livro de Josué, entendemos que dentro do propósito desse livro, Deus, ele está guiando o povo na conquista da terra de Canaã, estabelecendo Israel ali de acordo com as suas promessas pactuais, segundo o seu fundamento em poder, por intermédio da fé do povo sob a liderança de Josué. E nós focamos no verso 14 e vimos que Josué chama o povo a tomar uma decisão imediata, uma decisão que deveria acontecer agora. Eles não tinham tempo para tomar essa decisão.
Eles não podiam pensar, era uma decisão que deveria acontecer de uma maneira urgente, imediata. E essa decisão envolvia temer ao Senhor. Então consideramos essa expressão, temer ao Senhor, e vimos que ela é uma tríade. É uma palavra que traz uma gama de significados, que quando traduzido para a nossa língua, nós não conseguimos compreender, mas que na sua totalidade, ela traz mais do que a expressão temer ao Senhor, ela envolve. Ela envolve 3 aspectos. Alguns dos irmãos arriscam a dizer quais são esses aspectos? Isso, um dos aspectos que ela envolve é aquilo que nós chamamos de cognitivo. É o conhecer a palavra, é conhecer a Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Não somente conhecer, estudá-los. Essa é uma das definições da palavra. Uma outra gama que a palavra traz, mais alguém? Isso, a ideia de humildade. Estar debaixo da vontade de Deus, se sujeitar somente a Deus, e a última envolve respeito viscerais. Que é isso? Aquele temor, aquele frio na barriga, na ideia de que você está de alguma autoridade importante, tentando aplicar para o nosso texto. E nós vimos a aplicação desses termos na família. Uma família santificada, ela o quê? Em primeiro lugar, ela conhece a palavra. E nós vimos que o conhecer a palavra, ela envolve estudar, meditar, você tirar tempo para isso. Então, isso é um dos aspectos que nós aplicamos numa família santificada. Uma família santificada, ela conhece ao Senhor, ela se sujeita ao Senhor e ela respeita ao Senhor. Hoje, nós vamos continuar na segunda parte do verso, que vai dizer: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Então o nosso propósito é entendermos que uma família santificada, ela teme ao Senhor, mas ela também serve ao Senhor com integridade e com fidelidade. A palavra sirva ou sirvam ou serviço, como aparece em algumas versões, ela ocorre nessa seção algumas vezes. Alguns estudiosos vão apontar que pelo menos 15 vezes nesses 2 capítulos ela aparece. Digamos que ela é uma palavra-chave nesse trecho. É uma palavra que, assim como a expressão temor ao Senhor, ela traz uma gama de significados. Ela também não é expressada somente como um serviço ou sirvam ao Senhor, como a ideia de um trabalho prestado. Ela vai além disso. A priori, nós somos tendenciosos a interpretar a palavra e o contexto aqui como um trabalho realizado. Então, quando nós lemos aqui, sirvam ao Senhor, a ideia a priori que vem nas nossas mentes é uma ideia de prestar um serviço ao Senhor. A ideia que nós buscamos na Bíblia com todo o nosso conhecimento, é a ideia de você estar colocando à disposição de alguém para prestar um serviço a Ele, aquele que Ele mandar. A priori é isso, nós normalmente compreendemos da palavra, mas a palavra vai além disso. Essa palavra não somente ela significa um serviço prestado, mas ela vai além de um serviço, ela vai trazer uma ideia de amar, voltar o coração inteiramente, colocar à disposição para obedecer ao seu Senhor de uma maneira voluntária. Então ela vai muito além daquilo que nós compreendemos. Para os irmãos entenderem um pouquinho dessa palavra, essa palavra também, ela é traduzida no Novo Testamento com uma outra palavra bem conhecida nos nossos dias, na qual nós usamos em todos os nossos cultos, em uma parte dela. O que nós fizemos antes do culto aqui, antes da mensagem? Nós adoramos. Essa mesma palavra, ela vai ser traduzida como adoração. E é tão interessante que quando você pega a palavra, a definição dela como um todo, eu vou trazer aqui alguns aspectos, os irmãos podem ficar à vontade aqui para fazer algum comentário, mas a priori a palavra vai ter uma primeira noção de serviço, de adoração, a ideia de você beijar ou honrar ou prestar, não é condolências, mas é a ideia de prostrar a outra pessoa, a deuses. Por exemplo, quando você entra numa igreja católica, o que é a ideia das pessoas fazem quando eles veem a santa, a imagem lá? Eles
se prostram e alguns até beijam, reverenciam aquela imagem. Isso é um aspecto do que a palavra adoração significa. É você honrar, priorizar, reverenciar alguém. Então ela não só traz a ideia de reverência, mas ela mostra e considera alguém ou um objeto que é estimado, apreciado, que é bem visto. Quando essa palavra ela aparece lá em João capítulo 4, verso 24, Jesus vai falar que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Então significa o quê? Que é uma atitude interna que é expressada no coração e pode ser por um objeto, por uma pessoa, por algo específico, algo de extremo valor. Uma outra ideia que essa palavra ela traz é a ideia de serviço sacerdotal. É aquela ideia de você literalmente separar ali para trabalhar em uma área específica. Quando nós olhamos no Novo Testamento, essa palavra ela aparece como um culto de adoração. Quando nós olhamos Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, verso 1, o que diz? Creio que todos os irmãos conhecem esse verso de cor. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional. Note a ideia de você prestar um serviço, é fazer um ato, aí literalmente se encaixa com aquilo que nós estamos vendo em Josué. Então note que ela também pode ser uma atitude de reverência, ou uma atitude de literalmente você fazer algo para ajudar alguém, para prestar alguém, para uma obrigação para algo. No Novo Testamento, a ideia é que isso deve ser voluntariamente. Mas a ideia da palavra como um todo, quando ela era aplicada, não era algo voluntário. Era algo que você tinha que fazer, ou se você não fizesse, você era morto, no contexto mais antigo. Aqui Josué, ele traz a ideia, não somente de um serviço, mas também de uma adoração. Ele traz a ideia que a adoração é reverenciar, que é prostrar-se, honrar, tanto em forma física como em objeto. E por que nós sabemos disso? Pela continuação. Ele vai citar outros deuses. Ele vai lembrar o povo como a adoração era feita. E ele vai lembrar o povo como os pais adoravam. Ele vai tomar uma decisão. Então note que não é somente algo que está prostrando-se, mas é uma adoração. Não estava restrita a um local específico, porque ele cita 2 lugares geográficos e ele diz que o povo tem que tomar uma decisão imediata. Adoração aqui, essa palavra serviço, não é simplesmente um clima, uma reação, é uma declaração que vai envolver muito mais do que emoções. Josué deixa claro ao povo de Israel que eles precisavam tomar uma decisão. A decisão era de servir ao Senhor, o Deus de Israel. Note que a palavra ela está relacionada com os 2 elementos: prestação de serviço e uma prioridade, você se consagrar a alguém, a algo específico. Então Josué está dizendo ao povo: vocês não somente precisam voltar, priorizar a Deus, mas vocês devem servir a esse Deus. Estão entendendo? Que não é somente um serviço prestado e acabou. Não, é uma prioridade e um serviço que você vai prestar. É como Israel, em outras palavras, deveria honrar, priorizar, deveriam servir a este Deus no qual eles haviam sido libertos, o Deus que tinha dado a terra a eles, no qual eles estavam bem já localizados, estavam bem divididos. Diante de tudo aquilo que Deus fez, eles precisavam tomar uma decisão: temer e servir ao Senhor. O que Josué está fazendo aqui? Josué simplesmente está pegando aquilo que Moisés ensinou ao povo em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 1 a 9, que é considerada ali a declaração de fé dos israelitas, o que nós chamamos de Shema, e Moisés vai dizer: ouve, pois, Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua força. Josué está usando este mesmo aspecto, mas com palavras diferentes, a essa nova geração.
Josué está dizendo: agora vocês precisam se atentar, agora vocês precisam tomar uma decisão, diante de tudo aquilo que Deus fez por vocês, vocês precisam temê-lo, mas também vocês precisam servi-lo. Vocês não podem ficar acomodados com o que está acontecendo com vocês. Deus deve ser a prioridade de vocês. Vocês devem honrá-lo, vocês devem prestar culto, vocês devem servi-lo, vocês devem fazer isso de todo o coração de vocês, com toda a força. Note que a ideia que Josué quer trazer a este povo é de totalidade, é de uma entrega total. Eles precisavam amar ao Senhor, priorizar o Senhor. Isso envolvia o serviço, não somente o corpo físico, mas o pensamento, as atitudes deveriam ser priorizadas a Deus pelo povo. Josué está dizendo ao povo que eles precisavam tomar uma decisão e escolherem ao Senhor como a prioridade. E note que ele vai usar mais duas palavras para enfatizar essa fala dele. A continuação do verso vai dizer que eles deveriam servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Integridade transmite a ideia de ser honesto, verdadeiro, e fidelidade de ser fiel. Note como ele está priorizando ao povo. A decisão de vocês de servir ao Senhor deve ser íntegra, verdadeira. Vocês precisam ser honestos diante do Senhor de vocês, no qual vocês vão estar servindo. Não pense que aqui essa decisão é uma decisão que não tem consequência. Não, é uma decisão que deve ser honesta, verdadeira, fiel. Em outras palavras, digamos que uma espécie de perfeição. A exortação de Josué é apaixonada, no sentido que o povo deve ser totalmente devoto, sem culpa, e a sua adoração deve ser exclusivamente a Deus. Ele coloca a responsabilidade para o povo, ele diz isso tudo ao povo. E ao dizer ao povo, ele vai continuar o verso e vai dizer: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Aqui não existe neutralidade. Josué está dizendo a este povo: vocês não vão ser neutro. Em outras palavras, digamos que aqui está os deuses do Egito e do lado de cá está o Deus Todo-Poderoso, e aqui você está, você precisa tomar uma decisão, e aqui você não pode ficar. Ou você vai ter que escolher vir para cá ou vir para cá. É isso que Josué está dizendo. Não há neutralidade, não há uma opção. Vocês vão ter que escolher um dos lados. Vocês vão ter que agradar um lado. A mesma expressão, a mesma ideia que Jesus vai dizer lá em Mateus: é impossível servir a dois senhores. Ou vocês amarão a Baal ou servirão ao Senhor. Note, não há neutralidade. Não há como você ficar em cima do muro, que é a linguagem que nós usamos hoje. É um lado ou outro. Qual vocês vão escolher? Vocês vão escolher servir com exclusividade ao Senhor, num serviço de adoração a Ele? Ou vocês vão servir aos outros deuses? O Senhor deve ser servido com exclusividade. E esse serviço aqui envolvia jogar fora os outros deuses. Talvez para nós não entendamos muito essa ideia de jogar fora os outros deuses. Por quê? Porque a nossa mentalidade hoje, por mais que o catolicismo esteja inserido na nossa cultura, e aqui em Uberaba, um dado interessante: Uberaba tem 320 mil habitantes, 180 mil são católicos. Mas mesmo sendo uma cidade católica e espírita ao mesmo tempo, nós não temos o hábito de ter vários deuses. A pessoa aqui, ela vai falar que ela é devota, ela vai ter sua santa, ela vai ter suas prioridades. Mas na cultura antiga, a idolatria era algo muito forte. As pessoas tinham vários deuses, elas serviam, e até mesmo o serviço aqui significava oferecer filhos em sacrifícios, oferecer talvez coisas a esses deuses em sacrifício. Quando você lê Êxodo, você vê um escândalo de um povo que constrói ali não é uma estátua que o termo usa, né? Um bezerro, porque isso era a forma de idolatria antiga. Então nós não compreendemos isso muito bem nos nossos contextos. Mas a ideia que fosse aplicada para nós hoje é: você jogar fora
tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com este Deus que vocês estão prestes a tomar uma decisão. Uma ideia de exclusividade. Isso vai envolver outras demandas de nossa vida, se fôssemos aplicar isso para os nossos dias. Mas nesse contexto aqui, o povo precisava jogar fora os deuses nos quais faziam parte. Os deuses que ainda, em algum momento, eles se apegavam e eles deveriam jogar fora. Josué diz e dá essa ordem. E Josué no verso 15 vai dizer assim: mas vocês, se não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Note, se vocês estiverem achando que esse jugo é pesado, se vocês estiverem achando que isso é algo difícil de fazer, fiquem à vontade, escolham. Se vocês vão continuar a servir o Senhor, ou se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja em terra vocês estão. Em outras palavras, Josué está dizendo: essa terra tem o costume de adorar outros deuses. Essa terra tem prioridade de outros deuses. O que vocês vão escolher? Qual vai ser a atenção de vocês? Vocês podem ficar à vontade. Se tiver algum jugo, se o que eu estiver falando para vocês forem pesado, fiquem à vontade, tome a decisão de vocês. Mas note qual é a decisão de Josué. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou a decisão dele. Josué disse que ele serviria ao Senhor, que ele não se prostraria a outros deuses, que ele seria exclusivamente do Senhor, e não somente ele, a casa dele. Isso é algo maravilhoso. Queridos irmãos, em nossa vida, no tema proposto, uma família santificada, ela serve ao Senhor. Ela não somente serve com integridade, mas com fidelidade. Uma família santificada, ela vai colocar prioridades em sua vida. Ela vai servir ao Senhor, ela vai priorizar o Senhor, ela vai jogar aquilo que atrapalha ela fora da sua vida. E aqui entra parte da nossa aplicação. Nós falaremos um pouco mais na mensagem de logo mais no próximo culto, sobre os exemplos de duas famílias, uma diferente da outra, oposta, o exemplo prático de uma família santificada e de outra não. Mas isso envolve renúncia, mas isso também pode ser confundido como religiosidade. Às vezes nós confundimos uma família santificada com uma família religiosa, e nós aplicamos o temer ao Senhor como somente na igreja e reverenciar a Deus, mas as outras duas partes nós esquecemos. E quando nós olhamos a segunda parte de servir ao Senhor, nós falamos que servimos ao Senhor, mas nós temos outras prioridades no nosso decorrer do dia a dia da nossa família. E isso é importante, porque uma família santificada, ela sempre priorizará Deus. Vou dar um exemplo. Digamos que você recebe uma proposta de serviço, uma proposta muito boa. E eu gostei, esse exemplo eu escutei, que foi real, de um membro que chegou ao seu pastor, apresentou a ele a proposta, perguntou da cidade, se a cidade era boa, se tinha o bairro que ele deveria morar. E ele ligou para o outro pastor daquela cidade, uma cidade próxima, perguntando para ele sobre a respeito da cidade. E a primeira pergunta que aquele pastor fez: você não deveria estar perguntando para mim, pastor, quais são os melhores locais de moradia, mas se aqui há uma igreja boa para a sua ovelha vir adorar o Senhor e prestar a Ele culto. Isso na prática significa prioridade. Então quando nós estamos mudando por algum lugar e recebemos alguma proposta de algum lugar, nós normalmente, não estou dizendo que, generalizando, dizendo que isso é uma atitude de todos, mas normalmente nós não estamos preocupados se naquele local haverá uma igreja bíblica, que nós poderemos adorar o Senhor, seremos edificados. Nós preocupamos com casa, com escola, preocupamos com infraestrutura. Recentemente, uma pessoa chegou para nós e perguntou qual seria o nosso destino. E essa pessoa, um pouco incomodada, disse: não, porque no Nordeste, lá não tem uma infraestrutura adequada. Aí a pessoa ficou sabendo de alguns lugares que
porventura nós poderíamos estar indo. E ela disse assim: não, porque se vocês forem para lá o custo de vida é caro, vocês vão passar dificuldade, vocês têm que ir para a região tal, porque na região tal é próspera, lá há boas escolas, não somente escola, faculdade, é um bom lugar para se viver. Note que no conselho dessa pessoa, ela não priorizou um local para adorar a Deus, para você buscar ao Senhor. E o que isso significa? Prioridade. Uma família santificada, ela prioriza Deus em todos os aspectos de sua vida, não o trabalho, embora o trabalho seja importante. Entenda aqui, irmãos, eu não estou desqualificando ou falando mal do trabalho. Não, o trabalho é importante, Deus cria o trabalho para o homem, é necessário, porém, o trabalho não pode tomar o lugar de Deus. O que às vezes acontece nas nossas vidas, em nossas famílias, é porque a nossa família não prioriza a Deus. E uma família santificada, ela deve priorizar a Deus. E a ideia de priorizar aqui é uma ideia que envolve sinceridade e fidelidade. E quando nós olhamos no mundo hoje ao nosso redor, aquela família que prioriza a Deus, normalmente ela não necessariamente ela precisa ter estudo, mas ela se torna uma pessoa capacitada, porque o conhecimento que ela adquire da palavra de Deus faz com que ela consiga desenvolver no seu dia a dia. Por quê? Prioridade. E note que às vezes nós, em nossas famílias, nós priorizamos trabalho, priorizamos talvez... Eu estou citando o trabalho porque o trabalho é algo muito corriqueiro, mas vou usar, por exemplo, faculdade. Quantos jovens... Uberaba não é tão grande assim, embora tenha uma infraestrutura com boas faculdades, mas quantos jovens não saem daqui e vão para cidades maiores em busca de um melhor preparo para uma formação? E nesse preparo eles não priorizam igrejas, não priorizam um lugar de adoração, ou até mesmo pode ser transferido, sei lá, alguma coisa aconteça, você precisa mudar rapidamente. E talvez nessa busca insensata de priorizar outras coisas no lugar de Deus, você tenha a sua família destruída. Não nesse momento, mas no momento futuro. Aí nós perguntamos: aonde foi que eu falhei? Por que a minha família está passando por isso? Por que as coisas no meu lar não estão indo bem? Porque eu deixei de priorizar a Deus. Quando a família prioriza a Deus, ela vai ter consequências eternas. Quando ela não prioriza Deus, ela também pode ter consequências eternas, mas não tão boas. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que priorizaram a palavra de Deus e foram bem-sucedidas. E temos outras, como foi citados aqui, que não priorizaram a Deus e foram maus, não tiveram um bom comportamento. Então essa é uma primeira aplicação. Josué levou o povo a priorizar a Deus, mas uma família santificada, ela não somente prioriza a Deus, mas ela honra, reverencia a Deus. Como isso acontece de maneira prática? Quando nós honramos a Deus, nós dizemos a Ele que Ele é o nosso Senhor, que nós seguiremos Ele, que Ele tem influência nos nossos costumes, no nosso dia a dia, que o nosso dia a dia não vai ser regido pelos costumes e padrões deste mundo, mas por Deus. Hoje nós estamos enfrentando uma guerra ideológica, então há algumas brigas políticas como aborto, legalização da droga, outras ideias que estão embutidos numa pauta mais progressista, se assim eu posso dizer. Mas por que os cristãos estão sendo atacados? De modo geral, assim, estão sendo atacados por alto. Ainda não chegou um ataque literalmente de confrontar. Há alguns ataques, mas ainda são muito poucos. Porque os cristãos deveriam. Por que eu falo deveriam? Porque nem sempre fazem isso. Deveriam colocar os princípios de Deus em suas vidas. E isso é honrá-lo. Quando eu honro alguém, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa seja evidenciada, seja vivida. A minha vida vai levar não a honra para mim, mas a honra para Deus, na maneira cristã. Então quando eu falo que eu honro a Deus, quem vai ser glorificado na minha vida? Deus, não eu.
As minhas atitudes devem levar a glorificação para Deus. É como um holofote, que não tem luz própria. A luz que vem dele é de outro. Aí ele joga e brilha. Nós estamos neste mundo e vamos honrar a Deus quando nós espalhamos a sua luz. Isso é, quando nós vivemos a sua palavra. Uma família santificada, ela vive a palavra de Deus. Ela vive o Senhor todos os dias. Uma família santificada, ela vai priorizar Deus, ela vai honrar a Deus. Então nós entendemos que uma família santificada, no aspecto que Josué nos apresenta aqui, ela teme a Deus e ela serve a Deus. Faltam alguns minutos, mas posso encerrar por aqui. Nós veremos no culto de adoração um exemplo de uma família santificada e uma família que não foi tão santificada assim, que teve problemas. Então a ideia é trazer os dois exemplos para fixar em nossa mente como isso se enquadra no nosso dia a dia, nas famílias que nós vamos considerar logo mais à noite.